Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Quando eu digo que eu sou psiquiatra e psicodramatista, é porque nem sempre eu estaria exercendo como psicodramatista os papéis de psicoterapeuta em psicodrama. Mas aquilo que o psicodrama traz para aqueles que o praticam permite que no desempenho de quaisquer das outras funções da nossa vida, nós apliquemos a essas funções ou a esses outros papéis, que não o papel psicoterápico, os mesmos princípios, as mesmas coisas que aprendemos com o psicodrama. Então, o psicodrama para o psiquiatra, no meu caso, o psiquiatra clínico, além de eu ser psicodramatista no exercício de funções psicoterápicas, também o arsenal psicodramático está presente quando eu estou sendo psiquiatra clínico, lidando com os transtornos psiquiátricos habituais, seja para entrevista, diagnóstico, tratamento, prescrição, etc. Então, a semana passada, atendi uma pessoa que a pessoa inicia a conversa contando a história dela, e a história dela já começa com começo, meio e fim. Ela dizendo o que ela tinha, por que ela tinha, em que isso tinha começado, ou seja, ela me deu uma história pronta, já que é a mesma história provavelmente que ela repete ao longo da vida. Primeiro eu pedi para ela que contasse a história dela sem incluir causa e efeito. Tipo, então isso eu sou assim, mas por que eu sou assim? Que é uma questão fechada, não dá margem a uma nova forma de ver. A outra coisa que aparecia nitidamente é que ela começava toda a conversa que essa pessoa usava, em toda a conversa dela, ela usava a terceira pessoa ou a primeira do plural. Por exemplo, aí ela contando uma história particular dela, dessa pessoa, uma história traumática, mas quando ela vai narrar essa história, ela usa a terceira pessoa. Aí a gente faz isso. Aí você chega e diz, obviamente, quando ela usa a terceira pessoa, eu sempre brinco, e quem me conhece sabe que no exercício de trabalhos grupais psicodramáticos, eu sempre insisto nisso. Quando ela, no e-mail à história, ela diz, aí você chega na sua vida, nesse momento em que você está sofrendo, eu perguntei, eu não estou sofrendo no momento nada. Ah, não, desculpe, eu. Essa colocação da pessoa no papel de narrador da própria história, ou seja, colocando ele como protagonista da história dele e não como uma plateia da história dele, porque quando se usa a terceira pessoa, vamos imaginar hipoteticamente, bem de uma forma caricatural, numa entrevista médica, numa entrevista psiquiátrica, em que a pessoa conta toda a história em terceira pessoa, aí você faz isso, você faz aquilo, a gente faz isso, a gente faz aquilo. De uma certa forma, ao final da consulta, nós dois estaremos falando sobre uma terceira pessoa, mas não sobre aquela que está ali. Quando eu peço a ela que conte a história dela em primeira pessoa sempre, e aí eu brinco com ela e disse, é importante que você escute você contando a sua história, e não falando da sua história como se fosse uma terceira pessoa. Ela começa a contar do momento presente. Eu pergunto a ela como faríamos no psicodrama, só que eu não me desloquei no espaço para fazer isso. Eu peço a ela que se desloque no tempo e nós façamos a entrevista tipo 10 anos atrás. Essa mesma consulta psiquiátrica estaria sendo feita no presente 10 anos atrás, ou seja, em 2011. E eu peço que ela conte sua história em 2011, que foi uma data importante. E usando o recurso do psicodrama, eu peço que ela presentifique todo o tempo a entrevista. Ou seja, nós estamos efetivamente em 2011, naquele momento do consultório.
Ao fazer isso, as coisas que aparecem na narrativa, as coisas que aparecem quebram aquela narrativa original que já tem pronta e tabelada, como diria Tom Zé, já está pronta e tabelada. É somente requentar e usar. Isso é uma frase de uma música de Tom Zé na época da Tropicália. A história dela, assim, já vem pronta e tabelada, é somente requentar, ou folhear e usar. Quando eu presentifico o passado dela, e não como uma história habitual que ela conta, mas ela tem a oportunidade de, contando uma história psiquiátrica, eu não estou fazendo psicodrama com ela, eu estou colhendo uma história psiquiátrica, mas em tempo real. Naquele momento ela está vivendo o tempo dela, e isso decorre do aquecimento que a gente faz. E o primeiro aquecimento que pode ser feito é exatamente presentificar, colocar em primeira pessoa e presentificar, usar o tempo presente e sempre em primeira pessoa. Isso, de todas as formas de aquecimento do psicodrama, talvez seja a mais fácil de ser feita e aquela que centraliza o indivíduo, é como se fosse um grounding, ele firma a pessoa no presente que ele está contando, não do presente que ele já criou como uma história já pronta e tabelada. O ganho final dessa paciente foi muito interessante, porque ao final da consulta dela, né, uma hora depois, cerca de uma hora depois, a história inicial que já vinha pronta e tabelada, que ela já tinha se habituado a repetir como algo que ela nunca dava conta, era uma história que tinha uma causa e um efeito sempre assim, e ela não saía desse emaranhado. Numa primeira consulta psiquiátrica, não era uma psicoterapia. Mas a forma de narrar, sendo mudada, localizou as coisas na vida, contextualizou as coisas na vida dela de uma forma bastante diferente. Ela chega com uma proposta e sai com uma outra proposta. Inclusive, ela saiu sem prescrição. Eu disse a ela que eu só iria, a essa pessoa, que eu só iria medicá-la na segunda consulta, se fosse necessário. Ela perguntou por que na segunda? Porque, como eu costumo dizer, a segunda consulta em psiquiatria é a primeira. É verdadeiramente a primeira. Porque é quando a pessoa faz a escolha. E aí volta novamente a um conceito psicodramático. Para eu ser psiquiatra de alguém, é preciso que essa pessoa seja paciente meu. Ou seja, meu paciente me constitui como psiquiatra na medida em que ele me aceita como psiquiatra dele. Eu me torno psiquiatra dele na medida em que ele me aceita como psiquiatra seu. Por quê? Porque a porta do consultório é um divisor de águas. A partir daí é um compromisso que se cria. Então eu disse a ela, geralmente eu em determinadas situações, eu só prescrevo medicação na segunda consulta, que na realidade para mim será a primeira. Porque como tal acontece nessa daí, a primeira consulta, boa parte das vezes em psiquiatria, ela acontece de uma forma compulsória, por sugestão, por autoridade, por imposição. Mas o primeiro momento na consulta psiquiátrica, muitas e muitas vezes, a pessoa não está vindo por uma escolha, mas sendo obrigado a. Mas quando ela volta a segunda vez, ela está exercendo o verdadeiro poder do paciente, que é não voltar. O profissional médico, ele não tem poder específico de obrigar o paciente a ficar. Nem ele pode recusar o paciente. Então, quem tem o poder de não vir é o paciente. E isso nós só vamos saber na segunda consulta. Eu só tenho ciência se ele me escolheu como psiquiatra e, portanto, a partir daí eu posso ser psiquiatra dele, na segunda consulta, porque aí ele vem para uma pessoa que ele já sabe o nome, já sabe o tom de voz, já sabe como pensa, já conhece meu consultório, portanto, é a escolha dele. E isso é sempre um outro conceito psicodramático importante, que é o que a gente chama de sociometria, que resumidamente pode dizer que para cada escolha a gente precisa saber qual é o critério que foi escolhido. Por exemplo, ela vira um psiquiatra, qual foi o critério de escolha? Foi uma pessoa que sugeriu a partir de uma cobrança de um familiar dela. Esse era o critério. Se essa pessoa voltar a segunda vez, o critério de escolha é qual é o psiquiatra que eu quero para cuidar dos meus problemas. O que eu quero simplificar aqui,
Primeiro, lançar a ideia de que o conteúdo psicodramático para o exercício de qualquer profissão, eu estou falando no caso da minha outra profissão, do meu outro papel profissional, que é de psiquiatra, que além de enriquecê-lo, iluminam, né? Faz com que a minha mobilidade como profissional aumente, que os meus recursos aumentam. Ou seja, você não precisa estar fazendo necessariamente, formalmente, psicoterapia para usar o instrumental que essa abordagem sua te traga. No caso do psicodrama, que é a minha. E em psiquiatria isso é fundamental, já que todo diagnóstico psiquiátrico é o estudo de uma história. Então, quanto melhor uma história é colhida, quanto mais profunda essa história, quanto mais rica é essa história, quanto mais as nuances são tornadas claras, o diagnóstico se torna mais fácil. Uma consulta psiquiátrica de 15 minutos pode dar um resultado diferente de uma consulta psiquiátrica de 30 minutos, ou uma consulta psiquiátrica de 1 hora, ou uma segunda consulta psiquiátrica. Porque cada uma delas faz com que nós nos aproximemos mais da pessoa, na medida em que a história deixa de ser uma narrativa linear e passa a ser tridimensionalizada, enriquecida com nuances que permitem que a gente se aproxime da pessoa. E é sempre uma aproximação. Em geometria tem uma terminologia que diz que fala de curvas assintóticas, né? São curvas que se aproximam da reta, mas jamais a tocam. Por mais que esteja próximo, não toca. As verdades pessoais subjetivas são assim, são assintóticas para nós. Por mais que nós nos aproximemos dela, nós não estamos aprendendo verdadeiramente. Nós estamos aumentando a chance de fazer isso, né? Então, os recursos psicodramáticos permitem isso em qualquer atividade. E na psiquiatria principalmente, porque enriquece e aprofunda a narrativa que deixa de ser linear, uma narrativa de causa e efeito, que muitas vezes, como aconteceu com essa pessoa, já vem pronta ao longo da vida, ela repetindo aquela história cristalizadamente, de uma forma congelada, sempre sem dar em nada e sempre a mesma coisa. Ou seja, é a reflexão de hoje para a gente. Tchau.